Povo de Deus, a paz do Senhor, a paz do Senhor, povo de Deus. Tem alguém feliz nesse lugar? Como é bom nós estarmos diante da presença de Deus, para juntos oferecermos a Ele mais uma noite de adoração. 2 Coríntios capítulo de número 12, versículo de número 7, eu lerei com vocês até o versículo de número 10, o texto que nós vamos tomar como base daquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Diz assim a poderosa palavra de Deus: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Foi-me dado o que, igreja? Foi-me dado o que, igreja? A saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Será que você pode repetir essa última frase comigo em voz de coro, a parte C do versículo de número 10, que diz: porque quando estou fraco, então sou forte. Vamos lá? 1, 2, 3. Agora que você ensaiou o mais alto que você puder, 1, 2, 3. Porque quando estou fraco, e você diga graças a Deus. Olhe para cá, me preste por gentileza alguns minutos da sua atenção. Prometo que eu não vou demorar, mas quero ser fiel ao texto que Deus queimou no meu coração para compartilhar ao teu coração nessa noite. O texto que ora acabamos de ler é um texto muito conhecido da maioria de nós que somos amantes da Bíblia Sagrada e vemos a Bíblia como a nossa regra de fé para aplicar a nossa vida e termos frutos extraordinários. Só que quando eu abro a Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 12, aqui está registrada uma das mais lindas revelações que Deus deu a um homem chamado Paulo. Antes que eu entre neste versículo que eu meditei com vocês, você precisa entender que a primeira e a segunda carta aos Coríntios são cartas de apoio a uma igreja jovem que Paulo dedicou pelo menos 18 meses do seu ministério. O apóstolo Paulo, ele é conhecido como o apóstolo dos gentios, a voz dos gentios para aqueles que lidavam e cuidavam da igreja de Jerusalém, e ele é para nós um ícone da história e da existência. Desde que me conheço por gente, é que eu sou apaixonado pela história desse moço de Tarso. Tarso é a sua cidade natal, capital da Cilícia, uma província romana, em que na época que esse moço era apenas um garoto, um guri, era governado pelo imperador Augusto, um homem que fez muitas proezas para Roma e acerca de Roma. Como se não bastasse, quando nós estudamos a vida desse moço, nós descobrimos que ele tem dupla cidadania. Ele era hebreu, mas ele também era romano. Na verdade, quando você vai olhar os primórdios do tempo, da genealogia desse moço, nós detectamos que ele pertence a uma tribo chamada a tribo de Benjamim, a primeira tribo que acreditou na palavra de Moisés, quando o povo saía da terra do Egito para a terra da promessa. Então esse homem não é apenas um homem sábio, não é apenas um homem que iria se tornar um homem forte no evangelho. Na verdade, ele carrega um sangue azul em suas veias e era escolhido desde o ventre da sua mãe. Quando nós vamos conhecer a história desse moço, ele vai começar a aparecer no cenário em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos pode ser conhecido também como Atos do Espírito Santo, porque nunca Deus se moveu de uma forma tão grande no Evangelho como se moveu em Atos dos Apóstolos. E ali está registrado o início da igreja primitiva, a igreja primitiva que estava debaixo de uma promessa, e aqueles apóstolos que ouviram a voz do Senhor, quando em Lucas capítulo 24, versículo 49, disse para eles: ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto serás revestidos de poder, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Quando chega em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, eles estão na verdade em uma reunião de oração. A reunião começou aproximadamente com 500 pessoas. Passados 10 dias, 380 foram embora, ficaram 120 pessoas, mas aquelas que ficaram
aquelas que permaneceram, a Bíblia vai dizer que de repente veio um vento impetuoso e encheu toda a casa, e foram vistas línguas repartidas como língua de fogo, que pousava sobre cada um deles, e eles começaram a falar em outras línguas. Aqui está registrado a efusão do Espírito Santo. Quando eles são revestidos de poder, na verdade eles começam a pregar com autoridade. O apóstolo Pedro, na sua primeira mensagem, ele começa a pregar com tanta autoridade que na sua primeira mensagem quase 3.000 pessoas se convertem diante de Cristo. Na sua segunda mensagem, o texto bíblico vai dizer que quase 5.000 pessoas se rendem diante do poder da palavra. Ou seja, a igreja primitiva, em 2 dias de culto, tinha mais de 8.000 membros celebrando a Cristo. E quem é que vai aparecer no cenário? A perseguição, a calúnia, porque muitas das vezes nós precisamos entender que quando Deus começa a nos dar um crescimento necessário, a perseguição vai aparecer. E vai aqui o primeiro parênteses para aumentar a tua fé. Não espera aplauso de ninguém para você acreditar naquilo que Deus te prometeu. Não espera incentivo de ninguém para você acreditar naquilo que um dia Deus lhe falou. A igreja primitiva é o retrato que mesmo debaixo de perseguição, ela continua crescendo. Que mesmo debaixo de calúnia, de luta, a igreja continua crescendo. Tanto que vai aparecer um diácono da igreja chamado Estevão, o primeiro mártir da Bíblia Sagrada. E quando ele está pregando o evangelho, pessoas vão se juntar para tentar calar a sua voz, porque até hoje o mundo tenta calar a voz do evangelho. Mas há uma promessa sobre a igreja, e essa promessa continua de pé. Qual é, pastor Miqueias? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quando esse diácono Estevão está pregando, levam ele para fora da cidade para tentar calar a sua mensagem. Começa a apedrejá-lo. De repente, com seu corpo empurralando sangue, com a sua mente já quase perdendo a consciência, ele olha para o céu e ele tem uma visão. E qual visão é essa? Ele diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus assentado à destra de Deus Pai. Se não querem ouvir a palavra aqui, Deus se coloca de pé para Estevão e diz: eu vou te receber aqui em cima, Estevão. Se não estão te suportando aí embaixo, eu vou te receber aqui em cima. E quando esse moço morre, o texto diz que a sua capa, a sua vestimenta ficou aos pés de um homem chamado Saulo. A primeira experiência que Saulo vai ter é visualmente. Como é? Ele era um homem, ele era um fariseu. A palavra, pastor Fábio, fariseu nos nossos dias de hoje, soa estranho, como se fosse uma pessoa hipócrita, como se fosse uma pessoa de dupla personalidade. Mas no tempo bíblico nada mais era do que uma pessoa estudada. E Paulo, ele era um filósofo do seu tempo. Paulo foi ensinado nas artes dos essênios, Paulo foi ensinado nas artes dos epicureus. Ele estava sendo estudado e trabalhado para ser um futuro mestre dentro de Jerusalém. Todo mundo que menciona a história desse moço dizia que ele cresceu aos pés de um doutor chamado Gamaliel. Então esse homem, ele trabalhava para a guarda pretoriana, ele tinha uma sabedoria incomum. Só que quando ele está vendo essa experiência, ele nunca viu alguém disposto a morrer por causa de Roma. Ele nunca viu alguém disposto a entregar a vida por causa de Roma. E a primeira impressão que ele está tendo no evangelho é: rapaz, esse cara é diferente. Ele está tendo coragem de morrer por causa de um Cristo que eles acreditam que é o Salvador. Quando ele tem essa experiência, a Bíblia vai dizer que ele pede cartas. Ele pede o que, igreja? Cartas para destruir, meu amigo, a igreja que estava crescendo. Só que esse moço não sabia que esta instituição não era uma instituição humana. Esta instituição era uma instituição divina. Pastor Miqueias, qual é a diferença das duas? A primeira, a instituição humana, é o homem mesmo cria, o homem mesmo derruba. Mas a instituição divina está para nascer alguém no céu, na terra e debaixo da terra, que seja capaz de parar quem Deus levantou como profeta da sua igreja. Ele vai receber essas cartas. E o que eu acho mais lindo do texto é que quando ele está indo a caminho de Damasco, Deus poderia muito bem, meu amigo Catone, mandar o apóstolo Pedro defender a causa da igreja. Deus poderia muito bem mandar o apóstolo João defender
a causa da igreja. Mas quando esse homem está indo respirando contra a igreja do Senhor, para aprisionar crente, para jogar crente na prisão, quem é que aparece na frente dele? Aquele que tem os seus olhos como chama de fogo, aquele que tem os seus pés como latão reluzente tirado da fornalha, aquele que da sua boca sai uma espada de 2 gumes que penetra a divisão da alma e do espírito. Quando estão indo perseguir a igreja, Deus manda um recado dizendo: quando mexe para a minha igreja, eu não mando representante, eu mesmo desço na terra para defender a minha igreja. Quando mexo com a minha igreja, eu mesmo desço na terra. Será que você pode soltar a primeira profecia para quem está do teu lado? Deus não te colocou nessa cadeira em vão. Não. Deus te colocou do lado dessa pessoa para você profetizar na vida dele. Olha no fundo do olho dele como profeta. Diga para ele assim: fica tranquilo. Se levantarem contra você, Deus não manda representante. Ele desce em bom Jesus para te defender, mas ele desce. Ele desce lá dentro daquela empresa, mas ele desce. Ele desce lá naquela vizinhança, mas ele desce. Eu estou sentindo a graça de Deus, porque eu não vim aqui passear. Eu vim aqui para ser profeta na vida daquele que acredita em profecia. E Deus está dizendo: se precisar, eu vou aparecer no cenário para te defender. E quando ele está indo, ele enxerga um resplendor de luz, ele cai com o seu rosto em terra, e ele ouve uma voz dizendo assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Jesus, ele faz questão de responder e diz assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Aí Deus vai falar com ele dizendo assim: olha, tu és para mim um vaso escolhido. Mas a profecia não termina por aí, porque ficar com a parte A da profecia é muito lindo, mas a profecia continua dizendo assim, ó: e muito você vai padecer por causa do meu nome. Tem gente querendo ser escolhido, mas não quer sofrer por causa do nome de Jesus. Tem gente que quer ser escolhido, mas não quer sofrer perseguição por causa do nome de Jesus. Só que a profecia tem que ser por completo: tu é vaso escolhido, mas se levantarão contra você por causa do meu nome, te perseguirão por causa do meu nome. Mas lá vai um versículo para você levantar a mão e dar glória: bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos por causa do meu nome. Bem-aventurados sois vós quando caluniarem vocês por causa do meu nome. Você é um bem-aventurado. Aí uma voz fala com ele, o próprio Deus dizendo para ele assim, ó: entra na cidade. Você vai entrar na cidade e vai procurar numa rua chamada direita, na casa de Judas. Você vai aguardar lá, porque eu vou separar um homem para te ungir para cumprir a minha obra. Olha só, o que eu acho mais lindo no texto é que Deus, ele anda sempre em concordância. Ele não fala A com você para falar B com fulano. Não. O mesmo Deus que falou com esse homem e disse para ele: há uma rua chamada direita na casa de Judas, é a mesma voz que vai aparecer para um homem chamado Ananias, que exercia um ministério profético nesse período. E Deus fala com ele assim: Ananias, vá a uma rua chamada direita, procura na casa de Judas um homem que você vai ungir para a minha obra. Mas para aqui, para você dar glória, eu não sei se Ananias estava na primeira, na segunda, na terceira oração do dia, mas quando chega a mensagem online de Deus para ele, pastor Ricardo, parece que eu vejo ele pegando a pastinha de obreiro, parece que eu vejo ele pegando o chifre de azeite para ungir quem Deus está levantando. Mas se tem uma coisa que a gente eu estou me inserindo porque a gente é mesmo. Se tem uma coisa que crente é curioso. Como assim curioso? É só Deus começar a levantar alguém que a gente vai lá no Instagram para dizer: vou saber onde mora, vou saber se é casado, vou saber se tem filho. Eu quero saber quem Deus está levantando. E quando Ananias, antes de sair para ungir quem Deus vai levantar, o que ele faz? Ele pergunta: Senhor,
Quem é que o Senhor está levantando? Quem é que o Senhor está ungindo? E parece que eu vejo ele saindo de casa e Deus responde assim: quem você vai ungir para a minha obra se chama Saulo de Tarso. O homem estremeceu o coração. Parece que eu vejo ele parando na porta, olhando para o céu e dizendo assim: Deus, eu acho que o Senhor errou o endereço. Eu tenho muito escutado falar desse homem. Ele persegue a tua igreja, ele coloca crente na prisão. Vem comigo, baixista. Ele coloca crente na prisão, ele está aprisionando, está perseguindo a tua igreja. Entre linhas, Ananias está dizendo assim: Senhor, eu acho que o Senhor errou o endereço. Tem tanta gente melhor na fila para o Senhor separar, e o Senhor vai ungir logo um perseguidor. Mas parece que eu vejo Deus olhando do parapeito da eternidade para a terra e dizendo assim: Ananias, você é apenas o profeta da igreja. O dono da igreja continua sendo eu. Eu uso quem eu quero, eu capacito quem eu quero, eu escolho quem eu quero. Tem alguém reagindo, se identificando com essa palavra? Porque Deus me trouxe aqui para dizer, na fila de Deus, e a gente faz a mesma coisa dizendo assim: Deus, eu acho que aquela ali tem cara de cantora, eu acho que aquele ali tem cara de pregador. Quem diz que para Deus levantar alguém precisa ter cara, precisa ter caráter, precisa ter vida com Deus, precisa ter azeite, precisa ter óleo, precisa ter graça. E Deus me trouxe aqui para dizer: aqueles que achavam que estava no último da fila, Deus está dizendo: eu vou reverter a fila hoje, eu vou reverter a fila hoje. Eu te separei para uma grande obra. Me ajude a pregar, me ajude a pregar, me ajude a pregar. Olha para pelo menos duas pessoas que estão do teu lado, diga para ele assim: ó, improvável. Não, meu irmão, ele não vai pegar essa palavra, não. Grita no ouvido dele. Se ele ficar com raiva, manda brigar com o pastor Ricardo depois. Pastor Fábio pode não, pastor Ricardo depois. Olha para ele e diga assim: ó, improvável, mas escolhido. Improvável, mas escolhido. Tem muita gente achou que você não ia chegar a lugar nenhum, mas Deus diz: é improvável, mas é escolhido. Tem gente que olhou para você e diz assim: vai ser apenas mais um, mas Deus me trouxe para dizer: improvável, mas escolhido. Improvável, mas escolhido. Só os improváveis que foram escolhidos arrancam um grito de glória para estrondar esse lugar. Ananias chega até esse homem, unge a cabeça dele. A Bíblia diz que na mesma hora as escamas que estavam sobre os seus olhos caíram, porque este é o poder do Evangelho. A primeira coisa que Deus faz é fazer você enxergar aquilo que você não enxergava, é fazer você ter uma visão ampliada. A unção que desce sobre a cabeça dele é uma unção extraordinária. Agora o povo não começa a entender porque esse homem trabalhava até ontem para a guarda pretoriana, trabalhava para Roma, e agora ele está dizendo que serve ao caminho. Ele está querendo pregar sobre Jesus, ele está querendo falar sobre o amor de Cristo, da experiência que ele teve com Deus. E o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que os apóstolos vão se reunir em um concílio e dizer: irmão Paulo, você está chamando a atenção demais. Ninguém está entendendo porque até ontem você trabalhava para eles e agora você está falando que está pregando sobre Cristo. Eles acham que isso é uma armadilha para você prender mais crentes. E eles vão fazer essa reunião e dizer: irmão Paulo, nós vamos ter que te enviar de volta à sua cidade natal. Observe que vai acontecer um hiato na história desse moço, porque Deus unge ele para uma grande obra. Mas quando
quando ele vai voltar à sua cidade, a história diz que quando ele chega na sua cidade, a sua família não quer o receber. Por quê? Porque agora ele serve a Cristo. Se identifica com a maioria de pessoas que estão me ouvindo, que desde o dia que você decidiu aceitar a Cristo, alguém olhou para você e disse: escolhe Jesus ou ficar dentro de casa. Ainda bem que você escolheu Jesus, que você está de pé até hoje, porque nós podemos perder tudo menos a presença dele na nossa vida. Quando esse homem vai chegar em Tarso, e todo filósofo, ele deveria aprender a fazer um trabalho braçal, para criar um equilíbrio na tua mente, para sua sabedoria não subir a sua cabeça. E o que é que esse moço aprendeu? Ele aprendeu a construir tendas. Quando ele chega em Tarso, ele começa a construir tendas para sobreviver. Só que a chamada batia no coração dele, e todo novo convertido, ele acredita na palavra do seu pastor. Ele disse assim: olha, eu estou aqui, mas já os apóstolos vão me buscar para eu continuar a obra. Só que passa um ano, ninguém busca ele. Passa-se 2 anos, ninguém busca ele. Passa-se 5, passa-se 10, passa-se 14 anos e ninguém vai buscá-lo. Depois você lê com calma Gálatas capítulo de número 2, que ele fala sobre essa experiência de escondido. Mas nesse período Deus queria um propósito. E qual era? Era lapidar a vida dele, porque sabedoria ele tinha muita, eloquência ele tinha muita, mas durante o tempo que ele ficou escondido, Deus queria ensinar a ele a humildade, queria ensinar ele a perseverança, queria ensinar ele o equilíbrio. Tanto verdade é que ele é o maior dos apóstolos, o maior pregador depois de Jesus Cristo dos evangelhos. Só ele escreveu 13 cartas, mas ele tinha tanta humildade que todos os evangelhos dele ele começa assim: eu, servo de Jesus Cristo, eleito pela vontade de Deus, eleito pela vontade de Cristo. Por que ele fala que é eleito pela vontade de Cristo? Porque os apóstolos não queriam ele como apóstolo, porque para ser apóstolo ele tinha que ter visto Cristo. Só que ele não viu Cristo, pastor Fábio, em carne e osso. Mas quando os apóstolos queriam extinguir ele do ministério, Jesus olhou para ele e disse assim: eles me viram em carne e osso na terra, mas você vai me ver glorificado no terceiro céu. Você vai me ver glorificado. Olhe para cá, eu preciso acelerar. Quando esse homem começa a pregar, na verdade ele escondido em Tarso, vai acontecer a primeira viagem missionária. E quem é que eles chamam? Um presbítero da igreja no tempo chamado Barnabé. E quem é que eles vão se lembrar? Eles vão se lembrar de um homem chamado Paulo, que está em Tarso aguardando a caminhada para começar o ministério. É por isso que quando você vê as cartas de Paulo, ele tem um temperamento acirrado. A história diz que quando Barnabé chega na frente da tenda dele e pergunta a ele: irmão Paulo, a chamada ainda bate dentro do seu coração? A história diz que ele não responde com palavras. Ele começa a desmontar toda a sua tenda. Ele vai na porta, coloca no ombro de um dromedário e ele grita para Barnabé dizendo: Barnabé, tem 14 anos que eu estou esperando por essa chamada. Tem 14 anos que a chamada queima no meu coração para continuar fazendo aquilo que eu fui escolhido. E eu abro um parênteses para muita gente aqui: aprenda a esperar o tempo de Deus. O tempo está demorando, mas Deus está te capacitando para uma grande obra. Não é hora de desistir, não é hora de parar, não é hora de retroceder. Tem gente que não gosta, irmão, mas pega na mão dessa pessoa que está do teu lado, me ajude a ativar ela nessa noite. Chacoalha a mão dele, chacoalha a mão dela, vê se ele está acordado, vê se ela está acordada. Diga assim: o tempo não é seu, o tempo continua sendo de Deus. A promessa está de pé, mas quem tem que aguardar é você. A promessa está de pé, mas quem tem que aguardar é você. E Deus está dizendo: se eu prometi que eu vou salvar o teu marido, eu vou salvar. Se eu prometi que eu vou salvar o teu filho, eu vou salvar. Se eu prometi que a tua casa será do meu altar, continua acreditando que a promessa ainda está de pé. Ele é selecionado para a primeira viagem missionária com Barnabé.
Só que o povo fica atemorizado não por causa da pregação de Barnabé, mas por causa dos milagres que esse homem fazia pelo poder do Espírito. E quando ele começa a ser essa pessoa que seria um fundamento exclusivo para o poder do Evangelho se alargar entre os gentios, e quando no início da mensagem eu disse que a primeira e a segunda carta são cartas de apoio a uma igreja jovem que Paulo dedicou pelo menos 18 meses do seu ministério, e esta igreja, a igreja de Corinto, era a igreja, na verdade foi a igreja mais poderosa que já existiu na face da terra. A Bíblia diz que esta igreja era estabelecida por dons. Como assim, pastor Miqueias? Se você olhasse para a direita, tinha alguém com o dom da ciência da palavra. Se você olhasse para a esquerda, tinha alguém com o dom de maravilhas. Se você olhasse para trás, tinha alguém com o dom de profecia. Era uma igreja estabelecida pelos dons. Mas tem um perigo: uma igreja estabelecida pelos dons, se ela não tiver o equilíbrio da fé, ela se torna uma igreja extremista. Como assim, pastor? Ela se torna uma igreja fanática. Por quê? Porque as pessoas costumam se assemelhar dizendo que as pessoas que têm um grau abaixo delas, que não ora como elas, que não lê a Bíblia como elas, que não jejua como elas acham que não podem ficar no meio deles. E vai acontecer um problema, porque na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 5, aconteceu um pecado grave dentro da igreja. Qual é o pecado, pastor? Um menino vai deitar-se com a mulher do seu pai. Claro que o pecado deve ser tratado, o pecado não pode ser tolerado no altar e muito menos na nave da igreja. Só que quando essa carta chegou e quando eles foram ler essa carta, pela gravidade do pecado do menino, Paulo achou que a igreja iria se alegrar, porque no capítulo de número 5 ele diz assim: olha, que o seu corpo seja entregue na mão de Satanás para a destruição, mas que a sua alma seja preservada para o último dia. Quando ele leu essa carta para a igreja de Corinto, ele pensou que a igreja iria se alegrar. Por quê? Porque o pecador está sendo tirado do meio da igreja. Só que a igreja não se alegrou, a igreja se entristeceu, porque apesar do pecado grave do menino, ele era uma alma. Apesar do pecado grave do menino, ele era uma alma. E eu te pergunto, meu amigo, minha amiga, que pastor, que líder tem autoridade para entregar na mão de alguém o corpo de alguém para ser destruído por Satanás? Quando nós olhamos para o texto, Jesus queria ensinar algo, porque o próprio Cristo, ele veio se apresentando dizendo: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Mas o nosso problema é que se a gente não vigiar, a gente faz a mesma coisa. A gente aponta o pecado de alguém e diz: você não pode ficar dentro da igreja porque você cometeu tal pecado, você não pode ficar dentro da igreja porque você cometeu tal erro. Mas eu quero te anunciar, não foi eu e nem você que entregamos a nossa vida na cruz do Calvário. Você não tem a mão furada, você não tem pés furados, não foi você que pagou um alto preço para que alguém fosse salvo. E o poder do Evangelho continua sendo o mesmo. O Evangelho não exclui ninguém, pelo contrário, o Evangelho vai lá nos escolhidos e diz: eu vou te abraçar para te restaurar, eu vou te colocar de pé. Olhe para cá, para você entender. A primeira carta aos Coríntios é uma carta de santificação. É uma carta de que, igreja? É uma carta, na nossa linguagem popular, uma carta dura, pastor Fábio. Uma carta de repreensão. Mas quando Paulo vai escrever a segunda carta aos Coríntios, aconteceu alguma coisa com ele na Macedônia. E ele começa a registrar para nós o que aconteceu no capítulo de número 12. Se você permaneceu com a sua Bíblia aberta: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações do Senhor.
Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê, ou de que de mim ouve. Versículo 7 que eu li com vocês no início dessa palavra. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Primeiro eu quero te mostrar o que está acontecendo aqui, porque nenhum teólogo, nenhum sábio, nenhum erudito da Bíblia, da história, consegue declarar qual era esse espinho na carne de Paulo. Só que quando você conjectura o texto, é claro em dizer que esse espinho foi dado a ele, não é algo que ele carregava, foi dado a ele por causa de quê? Por causa das revelações que ele teve. Ele viu que ninguém viu, ele ouviu que ninguém ouviu, ele foi aonde ninguém foi. Só que Deus queria rasgar algo no coração dele. Por quê? Porque era algo que o entristecia, era algo que o chateava, era uma batalha espiritual que o próprio texto diz assim, ó: um mensageiro de Satanás vem me esbofetear, a qual 3 vezes eu orei ao Senhor dizendo para ele se afastar de mim. Esse espinho na carne, a gente não sabe o que é. Há pessoas que querem conjecturar dizendo, ele tinha um problema nos olhos, porque uma das suas cartas aos Colossenses, os Colossenses dizem, se nós pudéssemos, nós daríamos os nossos olhos para você. Há quem diga que ele tinha um problema de saúde, que a sua cabeça inchava ao ponto dele não conseguir andar. Mas eu prefiro ficar com a Bíblia. Isso é conjectura humana, mas o próprio texto diz: e para não me exaltar, é que Deus colocou o espinho na carne dele. É para ele não ficar de nariz empinado, é que Deus colocou o espinho na carne dele. O mesmo menino que ele queria tirar no capítulo 5, ele entendeu: eu não sou santo igual eu imaginava que era, eu não sou tão santo igual eu imaginava que era, porque todos nós temos mercê e temos a possibilidade de um dia cair. E a própria Bíblia diz assim, ó: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas por que Deus permite o espinho, pastor Miqueias? Para te trazer o equilíbrio da fé. E quando você pensar em desistir, a voz de Deus rasga do céu e continua dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa Eu vou ir mais fundo, só um pouquinho, para você entender a palavra. Vamos deixar a hipocrisia lá fora hoje? Combinado? Vamos deixar a hipocrisia lá fora hoje? Ei, todo mundo que está aqui dentro hoje, não exime ninguém. Todo mundo. É todo mundo, pastor? Todo mundo. O que é que nós temos? Um espinho na carne que só você e Deus sabe qual é. Vou dizer de novo. Eu e você olhando para mim com essa carinha bonita aqui, você está parecendo um anjo, só falta asa para voar. Mas você sabe no teu interior o espinho na carne que só você e Deus sabe qual é. Mas Deus arranca esse espinho. Não arranco não. Isso aí é para te dar equilíbrio. Porque se você não tivesse esse espinho, você achava que você é melhor que muita gente. Eu não vim aqui economizar, meu irmão. Eu vim entregar o recado de Deus aqui nessa noite. Porque tem gente que não pode fazer umas voltinhas no canto, que ele acha a Coca-Cola do fardo.
Tem gente que não pode estudar meio período de teologia, que ele acha que ele é o maior teólogo de bom Jesus. Só que todas as vezes que você pensar que é alguma coisa, Deus diz: lembra do espinho. Esse espinho está aí, você dizendo: Deus, arranca. Eu não sei qual é o espinho que está na tua carne. E a Bíblia diz que a graça de Deus disse para ele: porque o meu poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Por quê? Porque equilíbrio é tudo na vida de um crente, para você entender que quando Deus te usar e a glória descer, não é você, é a graça. Que quando você cantar e a glória descer, não é você, é a graça. Que quando você tocar, a glória invadir a igreja, não é você, é a graça. E Deus te trouxe aqui para você entender: você só está de pé por causa da graça. Você só está adorando por causa da graça. Você só está nessa noite assentado me ouvindo por causa da graça. Se fosse por merecimento, você já estava morto há muito tempo. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: a minha graça vai abraçar a minha igreja. 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 Pastor Miqueias, o que é que Deus está querendo conosco nesses últimos dias? Olha para pelo menos duas pessoas que estão do teu lado e diga assim: não é você. Não, irmão, pode falar sem medo de errar. Diga para ela, diga para ele assim: não é você. O espinho na carne continua aí, porque é um método de Deus de dizer assim: ó, baixa a bola que quem faz sou eu. Fica quietinho que quem faz sou eu. Ah, mas eu estou pastoreando, o espinho continua aí. Ah, mas eu estou liderando, o espinho continua aí. Ah, mas eu estou no grupo de jovens, o espinho continua aí. E Deus vai arrancar? Vai não. Ele vai apenas lhe mostrar a graça dele, que é suficiente para você permanecer de pé. Por quê? Porque o acusador te mostra o espinho, mas Deus te mostra a graça. Ah, eu vou melhorar para você dar glória. O teu acusador mostra o espinho, mas Jesus, que verteu a cruz no Calvário por você, ele diz assim: enquanto o diabo te mostra o espinho, mostra a graça que eu fiz por você. Enquanto o diabo te acusa com espinho, mostra a minha graça para ele. Mostra a minha graça para ele. E observe que ele diz assim: ó, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Diga assim: fraquezas. Diga forte, diga assim: fraquezas. O poder de Deus não vai ser glorificado na tua vida naquilo que você é forte. Por que vai ser glorificado naquilo que eu sou fraco? Porque quem é fraco mostra dependência. Mostra o que, igreja? Dependência. Eu estou de pé, não é por minha causa, eu dependo dele. E a minha geração precisa entender, a nossa geração precisa entender, jovens que estão aqui precisam entender: você não é projeto falido porque você errou. Tem muita gente que vai pagar um preço muito grande porque excluiu muita gente da igreja por causa da religiosidade. Excluiu muita gente da igreja por causa do fardo pesado que Jesus não trouxe. Vai pagar um preço muito alto, porque eu sou novo, vocês sabem melhor do que eu. Quando era aqui numa igreja Assembleia de Deus, a gente iria pregar, pastor, de camisa de malha. Eu já ouvi interiores que eu prego que jovens foram excluídos por causa que usa tênis branco, usava tênis branco antigamente. É um absurdo. Eu já ouvi pastor falar de jovens que foram excluídos porque usava um capuz de blusa de frio e não era permitido pela igreja. Irmão, que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Comparar a graça de Deus com tênis, com roupa, com barba, com o quê?
precisando levantar é pessoas que entenderam o sacrifício da graça. E Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: você pensou que ia terminar 2023 caído, mas antes que chegue o final desse ano, Deus está dizendo: a minha graça vai te levantar, a minha graça vai te colocar de pé. Tem alguém reagindo nessa palavra? Tem alguém reagindo? Porque o diabo iria fazer a festa, porque você estava caído. Não sabia ele que Deus separou esse domingo para pegar na tua mão e dizer: se estava caído, a graça te levanta. Se estava ferido, a graça te sara. Se estava destruído, a graça te restaura. Só quem acredita nisso dá o melhor glória para explodir esse lugar. Esse é o gostinho da graça. Isso aí que você está sentindo é o gostinho da graça. Ah, pregador, porque tem gente que grita tanto, que levanta a mão tanto, que pula tanto, é graça. Ele sabia que era para estar morto, mas a graça alcançou. Ele sabia que era para ter destruído, mas a graça alcançou. Ele sabia que não era para estar aqui, mas quando ele lembra da graça, ele diz: eu não posso ficar de boca fechada, é graça. Eu não posso ficar de mão parada, é graça. Eu não posso ficar de corpo parado, é graça. Só quem foi abraçado por essa graça dá um salto dessa cadeira e mostra pro diabo que a graça te alcançou, 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 alcançou. Deus acabou de me dizer: aonde houver alguém que queira ser abraçado pela graça, ela vai passar aqui, ó. 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 Ela vai passar aqui. Ela vai passar no meio da igreja. Há uma torneira da graça passando aqui, ó. Há uma torneira da graça passando aqui, ó. Há uma torneira da graça passando aqui. Receba! Seja cheio. Seja cheio. Deus está restaurando gente. Enquanto Ele está glorificando, Deus está restaurando gente. Há muito tempo você não falava em língua, Deus está te renovando em línguas aí agora. Há muito tempo você não chorava diante da presença de Deus, Deus está te renovando aí agora. Há muito tempo você não se derramava diante da graça de Deus, porque toda vez que você ia adorar, o diabo te lembrava do espinho. Mas se ele te lembrar do espinho aí agora, para você não adorar, mostra a graça de Deus. Mostra a graça de Deus. Mostra a graça. Se coloque de pé. Tem um mistério de Deus aqui nesse altar. Lumicai, Ticamou, Afai, Anemechan, Anamahandorema. Tem um negócio aqui, tem um negócio aqui. Tem um negócio diferente aqui. Prumihai, Neremandô. Eu vou terminar com um texto. Versículo 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas. Irmão, isso aqui é loucura, sentir prazer em fraqueza. Isso aqui é paradoxo, pastor Fábio. Sentir prazer nas fraquezas. Só que ele vai dar o segredo. E não é somente nas fraquezas, é nas injúrias, é nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Olha o segredo aí. Eu suporto
tudo isso por causa do amor de Cristo. Aí ele entra com um texto dizendo assim, ó: porque quando estou... Pode projetar para mim no telão esse versículo 10. Olha só, você vai ler comigo, vamos lá? No 3, só a parte final. 1, 2, 3. Porque quando... Mais uma vez. Observe que para fraqueza ele usa o verbo estar, porque estar é passageiro. Mas quando ele vai falar da sua força, da sua essência, ele não diz que ele está forte. Ele diz sou, porque o meu momento de fraqueza é passageiro. Eu estou fraco, mas Deus não me criou fraco. Eu estou enfermo, mas eu não sou enfermo. Eu estou no deserto, mas eu não sou morador do deserto. Eu estou caído, mas Deus não me criou para ficar caído. Qual é a minha essência? A minha essência é ser forte. Meu amigo Fernandes, o que Deus está declarando através desse texto é: o que você está enfrentando, meu filho, é passageiro. A essência que eu coloquei dentro de você é a essência de alguém forte, é alguém que vai permanecer de pé, é alguém que não vai retroceder, é alguém que não vai parar. E você só está aqui é por causa dele. Você não veio até aqui para desistir, minha filha. Você não veio até aqui para desistir, meu filho. Você acha que Deus tem te preservado em vida para quê? Para você continuar vivendo esse problema que você está vivendo? Não. Ele já preparou algo extraordinário para a sua vida nesse final de ano. E quem te viu um dia vai ter que reconhecer e dizer: alguma coisa aconteceu com ele. Eu estou dizendo para alguém que está lutando desde o início de janeiro com crise de ansiedade. Deus está dizendo: isso não faz mais parte da sua vida. A minha graça arranca isso hoje. Eu estou dizendo para alguém aqui que estava com desejo de suicídio. Deus grita nesse altar para você: você não vai morrer. O inimigo não vai conseguir te destruir. Você está num grau de depressão profunda que você não quer ver mais ninguém, não quer falar mais com ninguém. Mas Deus te ama tanto que Ele separou essa reunião para dizer: a minha graça vai quebrar esse jugo hoje. A minha graça vai quebrar esse jugo hoje. A minha graça vai destruir esse jugo hoje. Se Satanás pensou que seria o pior final de ano da tua vida, você vai viver o melhor final de ano da tua história. Pai, a tua palavra foi pregada, e o Senhor não precisa da minha ajuda para ir ao encontro dessa pessoa agora, e que ela possa ter um real motivo para viver uma nova vida a partir de hoje. Eu não sei o que ela tem passado, eu não sei o que ela tem enfrentado, eu não sei quais são as tribulações que tem tentado fazer essa pessoa parar. Mas a mesma palavra que o Senhor disse e nós pregamos sobre ela nessa noite, o Senhor está falando ao coração deste homem e desta mulher agora, dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E essa graça que foi liberada sobre nós ao encontro de pessoas, Pai querido, que achavam que nunca mais teriam esperança para elas sentirem o que um dia ela sentiu, para viverem o que um dia ela viveu. Mas, Pai querido, o Senhor está aqui como o Deus da restauração. O Senhor está aqui como o Deus da transformação. Abra a tua boca e começa a agradecer esse Deus. Abra a tua boca e começa a louvar a esse Deus, porque a graça te alcançou. Você só está aqui por causa da graça de Deus.
E possa ser que alguém entrou aqui fadado ao fracasso, fadado a viver uma vida perdida, mas Deus ama tanto ela, Deus ama tanto ele, que diz: eu separei esta noite para mudar a tua vida, eu separei esta noite para mudar a tua história. Enquanto o teu adversário quer te esbofetear, te envergonhar, te mostrando um espinho na carne, mostra para ele a graça que te abraçou, mostra para ele o sacrifício de Cristo que um dia te remiu. Deus te coloca de pé nessa noite. Deus restaura as tuas forças nessa noite. Você não é obra do acaso. Deus separou uma linda história para mudar a tua vida. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus